Pronto, então estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de História da Matemática e hoje estamos quase sem quórum, né? Então, mas hoje vamos falar de assuntos interessantes também. Então, deixa eu já passar para a nossa luzinha para a gente começar, então. Peraí, deixa eu só... Marcelo... Então, vamos lá. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Então, peraí, deixa eu só voltar aqui. Começar do começo. Então, na verdade, estamos num período, estamos discutindo um período que consiste basicamente dos séculos, a totalidade do século XVI. Alguns, na verdade, dos personagens que a gente vai ver nasceram no final do século XV, mas a maioria já está virando aqui o século XVI e alguns dos personagens já entram no começo do século XVII. Então é esse período de tempo. Então basicamente é o século XVI, 1500 e pouco. Então é uma fase de grandes mudanças. Primeiro que com as grandes descobertas das navegações, então desde Colombo em 1492, então a visão de mundo foi subvertida, porque até então a Europa, o velho mundo, né, eles consideravam que só existia aquele bloco de terra, então eles basicamente representavam, assim, a maioria sabia que a Terra era redonda, então é uma visão pouco, ela é uma visão falsa de pensar que na Idade Média todo mundo era terraplanista, Tiago, Suzana, mas a visão de mundo naquele tempo era que, basicamente, fora aquele bloco eurasiano e a África, todo o resto era cercado por oceano. Então, é como se os pontos antípodas onde eles estavam era só água. E aí descobriu que não, que existia um continente a mais que não tinha, povos que eles nem sonhavam que existia, e com capacidades tecnológicas, talvez até, assim, em certas situações, o nível de desenvolvimento humano até maior do que na Europa. Quando, quando Hernán Cortés chegou em Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, ele encontrou uma cidade maior do que Londres e Paris da época dele. Então, quer dizer, era uma cidade maior, mais desenvolvida, melhor organizada, era uma cidade em cima de uma ilha, num lago, no meio lá do Planalto do México, lá onde é hoje a cidade do México. Esse lago não existe mais, esse lago foi assoreado, né? E então, assim, quer dizer, existia toda uma série de civilizações muitíssimo desenvolvidas aqui na América e que não fazia parte sequer do imaginário do pessoal da Europa. Então, isso foi a primeira coisa, e que levou também à necessidade de desenvolver técnicas para navegação, e a gente já falou do Mercator, que foi importante naquela ocasião, para criar não só o mapa, né, quer dizer, vários mapas mundos começaram a aparecer já, incluindo a América como parte desse mundo, mas também o Mercator serviu para dar uma precisão na construção do mapa, de tal forma que as navegações pudessem se tornar possíveis, quer dizer, menos arriscadas, no sentido de, eu vou me lançar ao mar e vou ver o que dá. Então, assim, navegação era uma atividade muito tricky, e a criação de um mapa como o de Mercator foi importante. Então, quer dizer, a matemática nesse ponto teve um grande avanço,
por causa dessas novas necessidades práticas do mundo, que era a navegação ultramarina. Outro ponto importante que aconteceu no século XVI foi a desagregação, porque antes a Igreja Católica Romana ela fazia o papel de um amalgamador civilizacional. Então, muito embora a Europa, ela, desde a queda do Império Romano, nunca conseguiu recuperar a sua grandeza em termos políticos de um só reino, um só império que abrangesse todos os povos da Europa, todas as nações da Europa. A Igreja Católica ela fazia esse papel de... Peraí, esse pessoal que entra depois... vamos lá. Então, a Igreja Católica ela servia como sendo um fator de agregador de todos os povos. Então, quer dizer, mesmo muito embora eles falassem línguas diferentes, então na Europa existem várias línguas, mas com a Igreja, não só eles trouxeram uma religião comum, mas também tipo um certo senso de preservação, de vínculo com uma antiguidade clássica, isso principalmente pelo fato de a língua latina, que era a língua oficial a essas alturas da Igreja Romana, quer dizer, já não era mais a língua falada pelos... Assim, há muito tempo já tinha deixado de ser a língua falada pelos povos ao redor. Muitas línguas surgiram exatamente por causa da deformação do latim, que foi deformando até virar o francês, virar o português, o italiano, o espanhol. Então, todas essas línguas, o catalão, foram originadas desse latim que foi caindo na boca do povo, que era o latim vulgar. Mas a Igreja permaneceu escrevendo em latim e os centros intelectuais continuavam a usar a língua latina como sendo a língua oficial para as pessoas cultas, a língua das universidades, a língua para que as pessoas que faziam filosofia, faziam ciência, tinham que escrever nessa língua culta. E então, quer dizer, mas não é esse o problema. O problema é que, assim, num certo sentido, a Igreja também ela representava um fator de estabilidade, no sentido assim, ela tinha colocado marcos civilizatórios nessa Europa medieval que levou ao surgimento, quer dizer, dessa Europa que estava surgindo agora, desde os séculos 13, 14, que culminou na Renascença. Então, a Igreja tem esse papel. E, em 1517, porque o que estava acontecendo? A mesma forma que a Igreja tenha esse papel no miúdo, nas pessoas, esse papel de unificar, num certo sentido, o pensamento e os sentimentos das pessoas ao longo de povos diferentes, a alta cúpula da Igreja se tornava cada vez mais rica e talvez mais distante do real significado do que seria a religião cristã. E então foi uma época em que vimos muitos papas que mais pareciam warlords do que propriamente homens santos, homens sagrados. E por um lado, quer dizer, esse mundanismo que adentrou a Igreja foi responsável por no bom sentido, por exemplo, por um desenvolvimento das artes, que muitos deles eram riquíssimos e eram mecenas de artistas. Então, por exemplo, o próprio Michelangelo, ele era patrocinado pelo Papa da época, que eu agora não vou me lembrar o nome, para pintar, e ele pintou a Capela Sistina. Então, esses homens, que eram homens de guerra, homens do mundo, homens que estavam mais interessados em ter coisas chiques, coisas
vistosas e fazer com que a igreja parecesse ao mundo como algo soberbo, algo riquíssimo, algo majestoso. E foi uma das coisas que aconteceu nesta época foi a construção da nova Basílica de São Pedro, porque até então, até o século XV, até 1400 e pouco, o que existia no Vaticano era a Basílica Constantiniana de São Pedro, que era a primeira basílica construída no tempo do imperador Constantino, ali naquele monte que era o Vaticano. Então, a Basílica de São Pedro, como conhecemos hoje, foi uma obra que adentrou o final do século XV, começo do século XVI, e para isso a igreja precisava de dinheiro, e foi a época que ocorreu a venda de indulgências para arrecadar fundos para o término da construção da Basílica de São Pedro, que é fantástico, é um lugar excepcional, assim, um dos lugares mais bonitos que eu já tive o prazer de visitar. Mas, e com isso, em 1517, um monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na frente da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e isto provocou um verdadeiro celeuma, principalmente no mundo alemão, porque os príncipes alemães queriam, em certo sentido, uma certa liberdade, uma certa autonomia em relação ao poder papal. Então, foi uma chance que os príncipes alemães, alguns príncipes alemães que queriam mais autonomia em seus reinados, eles se aliaram a essa nova forma de entender a religião cristã, que é a reforma, e muitos patrocinaram, então, Martim Lutero, e aí houve uma certa divisão de poder na Alemanha. Algumas províncias, alguns principados ficaram fiéis à Igreja Romana, outros aderiram a esta nova fé. E assim, não foi só Lutero. Martim Lutero, ele foi importante, ele foi um teólogo, ele teve a ajuda de um outro grande teólogo e filósofo chamado Philip Melanchthon, que foi quem realmente sistematizou a teologia luterana. Mas, por exemplo, em Genebra existiu Jean Calvin, que é o Calvino, né, que também fundou uma outra linhagem. Então, quer dizer, o mundo protestante ele é multifacetado. E isso também é um negócio interessante, porque enquanto a Igreja Católica ela é centralizada, então em todo lugar que você vá, você deve obediência ao magistério central da Igreja, em particular à pessoa do Papa, que é o pontífice supremo da Igreja. No caso das igrejas protestantes, elas vão se dividindo e acham, e cada vez mais se acha divergências em pontos teológicos, e isto motiva a criação de novas e novas frentes. Então tem a Calvino em Genebra, que depois depois foi sucedido por Teodoro de Beza, que foi realmente um dos pilares da igreja reformada. Então, quer dizer, a gente chama de protestante, na verdade, os luteranos, e a gente chama de reformado os calvinistas. Mas também teve Zwingli, Ulrich Zwingli, em Zurique, que também fez uma reforma que não concordava com, assim, ela foi uma reforma importante, iconoclasta, no certo sentido. Eu fui em Zurique, na Grossmünster, que é a igreja principal que tem lá em Zurique, e na época de Zwingli, ele proibiu, inclusive, instrumentos musicais, porque ele achava que instrumentos musicais na igreja era algo de mundanismo. Então, houve uma quebra das imagens, né, dos santos que existia na igreja, e também
uma reforma geral até na liturgia existente na igreja. Então, Zwingli foi importante em Zurique e Jan Hus em Praga. Praga também é uma cidade muito importante do leste europeu, de fala alemã, muito embora hoje esteja dentro da República Tcheca, então hoje se fala tcheco lá, mas Jan Hus, ele também promoveu uma reforma, tanto Zwingli quanto Hus, e mesmo Lutero e Calvino, eles queriam, na verdade, permanecer, queriam que a igreja romana se reformasse. Eles não tinham noção de que eles iriam sair da igreja romana, eles queriam fazer uma reforma dentro da igreja, só que a igreja, como reação a esse movimento, acabou levando-os à excomunhão da igreja católica e, portanto, eles acabaram fundando seus próprios movimentos totalmente independentes da igreja mãe. Mas todos esses movimentos depois tiveram um contra-ataque, uma reação da Igreja Católica. Isso começou em várias pontas. Primeiro foi a importância do rei Carlos V, que é um rei católico, que ele é belga, nasceu em Ghent, mas ele reinou a partir de Bruxelas, mas ele foi um rei que basicamente herdou quase todos os tronos da Europa. Então teve um momento em que Carlos V era rei do que hoje são os Países Baixos, de todo aquele pedaço da Bélgica, Flandres, né? A Espanha, um pedaço da Itália, principalmente o sul da Itália, Sicília, e no lado oriental, na República Tcheca. Então, ele era rei de uma porcentagem bem significativa da Europa, e como ele era fortemente católico, então ele, inclusive, reverteu o movimento reformista iniciado por Hus em Praga. Então, onde hoje é a República Tcheca voltou a ser um país católico, quando, depois da morte de Hus, e ele, então, Carlos V é altamente celebrado lá na República Tcheca. Em Praga tem uma universidade, Carlos V, e o papel dele foi exatamente trazer de volta aquele país, aquela região para a fé católica. Também outro movimento que surgiu, que é a Companhia de Jesus, iniciada pelo Frei Inácio de Loyola, e a Companhia de Jesus foi importante em vários sentidos, porque ela queria ser um sustentáculo intelectual da igreja frente para fazer frente à reforma protestante. Então, a Companhia de Jesus produziu muitos intelectuais, filósofos, teólogos, mas também matemáticos, astrônomos. Então, vamos falar mais deles na aula que vem, sobre a importância da Companhia de Jesus, falar, por exemplo, de Christopher Clavius, que foi o astrônomo mais importante da Companhia de Jesus e que foi responsável pela implementação do calendário gregoriano. Então, a Companhia de Jesus tem seu aspecto importante. Se vocês viram já meu último vídeo que eu postei ontem, eu falo também do papel que a Companhia de Jesus teve na polêmica sobre os infinitesimais. Então, quer dizer, a Companhia de Jesus, muito embora pareça que não tenha nada a ver, ela tem um seu pezinho dentro da história da matemática. E hoje vamos falar de dois personagens que têm tudo a ver. Por que eu estou falando tanto assim de coisas relacionadas à religião, se nosso curso é de história da matemática? Porque, por incrível que pareça, essas coisas não vêm desconectadas. Então, os matemáticos que eu vou falar, dois deles hoje, e na quinta-feira vamos falar mais, principalmente sobre os astrônomos. Vamos falar de Copérnico, que era um monge, que era um padre católico, Kepler, que era protestante, Galileu, que também era católico, e como que as suas visões de mundo influenciaram e se deixaram influenciar pelas suas visões religiosas e vice-versa. Então, assim,
é importante que a gente reconheça que os homens de ciência, os homens de matemática, são homens também que tinham suas fés religiosas e tinham seus comprometimentos políticos também, como a gente vai ver com a vida de Viette, e que essas coisas influenciaram diretamente no tipo de trabalho que eles fizeram, como matemáticos. Então, isso que eu gostaria de falar por enquanto. Vamos adiante? Então, tá, aqui eu acho que eu repeti 2 vezes a mesma. Então, vamos falar um pouquinho sobre o avanço de conhecimento no Renascimento. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente fala de 2 coisas que têm a ver com a Grécia, principalmente, que é o resgate de padrões estéticos greco-romanos. Então, se você vê uma escultura tipo a escultura de Davi, de Michelangelo, várias esculturas feitas nesse período renascentista, você vê uma forte influência das esculturas gregas do tempo de Fídias, em Atenas. Então, e os padrões arquitetônicos também começaram a imitar muito os padrões arquitetônicos românicos, e anteriores, portanto, a queda de Roma. Então esses padrões clássicos foram resgatados nas artes, na pintura, na escultura e na arquitetura. Eles tentaram resgatar esses valores estéticos, que era diferente dos valores estéticos medievais. Eu falei já para vocês a respeito da perspectiva, que a gente já tinha falado, e que a perspectiva na pintura medieval ela tinha mais ela tinha mais o senso de você ressaltar o valor das pessoas, a grandeza das pessoas. Então, é muito comum você ver uma figura grande, assim, de um santo, ou da Virgem Maria, ou de Jesus, e pessoas pequenas ao redor. Então, dizendo que como assim, o padrão, assim, a grandeza do personagem que estava lá no centro era maior do que a grandeza dos outros que estavam à volta. Então, na verdade, isto era mais representativo na arte medieval do que na arte renascentista. Enquanto na arte renascentista, o padrão do corpo humano passou a ser, de novo, um padrão de medida. Tanto que tem a famosa figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é exatamente restaurar as medidas, tentar resgatar as proporções exatas do corpo humano para fazer figuras perfeitas, figuras muito próximas da realidade das proporções dos seres humanos. E também houve uma redescoberta de obras clássicas. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Por exemplo, existiram grandes tradutores, então tem 2 tradutores que é Francisco Maurólico e Federico Comandino, na Itália, e que traduziram grandes peças de Arquimedes e de Apolônio. A obra de Apolônio, ela era conhecida somente a versão em grego. Nunca tinha havido uma boa tradução da obra de Apolônio para o latim até então. Então, foi nessa época que essas obras começaram a ser traduzidas, porque a língua grega mesmo, ela era completamente desconhecida, somente altos eruditos conheciam a língua grega, muito embora ela fosse a língua, por mais de 1000 anos, continuasse sendo a língua franca no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino. A língua grega foi totalmente esquecida e abolida. Na Europa, ninguém conhecia o grego. Então, quer dizer, muito embora até pudessem existir cópias da obra de Apolônio em grego, era muito improvável que alguém fosse se interessar por aquelas obras.
Mas aí também eu acho que uma das coisas que deu um grande boom nesta redescoberta das obras clássicas, nessa inundação da Europa de obras, de traduções novas, é a imprensa, porque até então, até o final do século XV, até meados do século XV, ainda a única coisa que você poderia ter para você ter um livro era ter um livro manuscrito. Então, isso dependia do trabalho de um amanuense que copiaria letra por letra do livro e faria todas as gravuras, as iluminuras, enquanto com o surgimento da imprensa, essas coisas começaram a ter uma rapidez maior assim, na reprodução dos livros e uma tiragem maior. Então, muitas partes, claro, de novo, pessoas ricas, porque mesmo assim um livro continuava sendo um objeto caro, não era qualquer um que iria ter um livro. Mas os livros começaram a ser mais comuns entre a elite intelectual e começou a ter assim uma certa facilidade para se obter as obras clássicas. Então, isto foi o grande impulso do Renascimento. Então, quando a gente fala em Renascimento, a gente fala dessas duas coisas. E vamos falar, eu peguei assim, na hora que eu estava elaborando minha aula, eu tentei ver assim, quais foram os progressos na área da álgebra, da geometria, e falei, eu vou falar então das 4 faces do quadrivium, né? Então, a, a álgebra, eu estou incluindo álgebra com aritmética, porque a gente já tinha visto que no final da Idade Média os algarismos indo-arábicos tinham sido introduzidos na Europa e começou-se a ter mais interesse pela álgebra. Então, agora, quando a gente fala em aritmética, a gente fala em álgebra também, e a gente já falou um pouco na semana passada sobre os desenvolvimentos das equações algébricas, né, que vão estar dentro desse contexto, né, do Tartaglia, do Cardano, do Scipione del Ferro. Então, todo esse pessoal faz parte de uma história muito interessante, e o grande ponto que a gente vai abordar na aula de hoje é a evolução da escrita na álgebra, porque hoje a gente tem uma escrita que é muito apropriada, mas assim, se você pegar qualquer um dos livros que a gente vai citar, você vai ter uma dificuldade enorme de entender do que se trata, porque grande parte do problema era a falta de uma boa notação. Muito embora já era bem diferente do Al-Jabr, porque o Al-Jabr do Al-Khwarizmi era um livro totalmente em prosa. Então, quer dizer, a álgebra aparecia na forma no formato de problemas, né? E as soluções apareciam quase que numa forma prosaica. Faça isto, faça aquilo, mas não tinha uma notação boa. Então, o Al-Jabr, no certo sentido, é o primeiro livro de álgebra, mas está longe de ser algo perto do que a gente conhece hoje como álgebra. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Próximo passo, geometria. E a geometria, então, eu vou incluir trigonometria. A trigonometria, ela era mais um assunto útil para os astrônomos. Na antiguidade, a trigonometria surgiu lá com Hiparco e o Ptolomeu, tiveram grande importância na construção das primeiras tabelas trigonométricas. Mas o que era trigonometria? Isso aqui, inclusive, foi uma coisa que me, assim, abriu a cabeça, porque quando a gente ensina trigonometria a partir do triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente vê é o triângulo retângulo, e aí a gente ensina lá o seno, cosseno, o que é, depois que a gente parte para o círculo, quando, na verdade, a trigonometria aconteceu exatamente o contrário.
trigonometria, primeiro era o processo de você comparar cordas num círculo com o arco correspondente que ela ligava. Então, quer dizer, é o comprimento da corda com o comprimento do arco. Era basicamente essa a ideia que estava por trás da trigonometria. Então, primeiro veio a trigonometria no círculo, no certo sentido, depois veio, e a gente vai entender hoje como é que a trigonometria foi se tornando uma disciplina independente, o aparecimento das funções trigonométricas como a gente conhece hoje, como a gente reconhece hoje, o estudo das identidades trigonométricas, aquelas fórmulas que a gente faz hoje em dia, assim, a torta e a direita, assim, a gente usa muito trigonometria para no cálculo, fazer substituições trigonométricas, a gente usa relações trigonométricas e identidades. Então, todas essas coisas, elas vieram à maturidade nesta época, no século XVI, e a gente vai entender por quê. E aí também tem a astronomia, e a astronomia, ela cada vez mais vai na evolução de deixar de ser simplesmente um aspecto descritivo. Então, porque a astronomia no tempo do Ptolomeu era descritivo, você queria entender como é que os astros se movimentavam, então Ptolomeu inventou o sistema de epiciclos, mas na verdade aquilo era só um modelo cinemático de como acontecia o movimento, quando na verdade, isso vai culminar com Isaac Newton, a coisa de por que o movimento acontece? Então, qual que é a mecânica, que forças que estão agindo sobre os corpos celestes para que eles se movimentem daquela maneira? Isso, obviamente, vai terminar lá com Newton, né? Então vai demorar ainda umas 2 semanas para a gente chegar até isso. Mas a astronomia, cada vez mais, com Galileu, já começa a ser mais mecânica, e também a astronomia vai ganhar um aspecto novo, que é o aspecto da observação pelo telescópio, que o telescópio, por incrível que pareça, é um negócio assim, parece tão simples, mas foi tão revolucionário, porque antigamente, até o telescópio, você conseguia ver, por exemplo, você sabia quais eram os planetas, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, Marte, todos esses planetas eram conhecidos já desde a antiguidade, mas eles eram pontinhos no céu. E aí, quando o telescópio surgiu, você descobre que, por exemplo, Saturno tem anéis, que existem satélites ao redor de Júpiter. Então, várias coisas começam a ser descobertas por causa de você ter uma lente que amplia o seu campo de visão e amplia a sua resolução daquilo que você consegue ver à distância. Então, a astronomia vai ser importante, e a astronomia vai, num certo sentido, influenciar a matemática que vem depois, que é basicamente o cálculo. O cálculo, ele surgiu pela necessidade de você tentar explicar como funciona o movimento das coisas. E aí, como eu estava falando de quadrívio, não poderia deixar de fora a música. Então, a música também sofre uma certa transição. A música medieval, ela era muito fortemente, tinha um caráter quase 100% sacro, né, do canto gregoriano. Não quer dizer que não existissem músicas profanas, assim, músicas medievais, tocadas com instrumento, nas festas, nos folguedos populares, mas basicamente o sistema era o sistema modal. Então, quando a gente fala de sistema modal, a gente está falando assim, os modos musicais. Então tem o modo frígio, mixolídio, então são os modos que têm a ver com a sequência de notas. Então alguém escolhe um determinado modo e toca naquele modo, e a gente vai passar para o sistema tonal, que é quando você fala assim, essa composição é em dó menor, ou é em ré menor, ou é em mi maior.
Então você troca de paradigma em relação à maneira com que você elabora sua melodia e a sua harmonia. Então, houve a criação da polifonia, então a ampliação do número de vozes simultâneas. Então, é a primeira vez que aparece a questões harmônicas associadas a isso, então os acordes que são feitos pelas várias vozes, e também o contraponto. Na verdade, o contraponto vai ser desenvolvido ao seu ápice com Bach, mas a polifonia começa a aparecer já nesta música renascentista. E também como a criação de novos instrumentos. Então, a viola da gamba, o violino aparecem nesse contexto, então, e novas variedades rítmicas também, o madrigal, o rondô, que são tipos de ritmos, tipos de maneiras de você produzir uma música. Então, todas essas coisas foram inventadas na época renascentista, os anos 1500 e pouco. E aí eu vou só dar uma sugestão para vocês, se vocês quiserem ter noção de como é que era a música renascentista, eu acho que um dos expoentes principais é Giovanni Pierluigi Palestrina. Então, vocês podem encontrar no YouTube o Stabat Mater, que é uma obra belíssima, a Missa do Papa Marcelo também, que são obras grandes, assim, mas vocês podem ver esta riqueza polifônica na maneira de produzir a música, na maneira de você organizar as vozes. Então, assim, vale a pena vocês darem uma ouvida em Palestrina. Não é o único compositor renascentista, aliás, se vocês colocarem música renascentista, vai aparecer muitos compositores interessantes, mas ele é, no certo sentido, um expoente do que era possível fazer. Ele fazia quase tudo só no canto, mas existem outros compositores que faziam coisas com instrumentos, os instrumentos que apareceram naquela época. Então, mas isso aqui, para não deixar de fora, porque nosso curso é de História da Matemática, então eu vou falar basicamente sobre as coisas que aconteceram com os 3 primeiros. E a música fica de fora, atualmente, porque a gente não usa mais o quadrivium como método organizacional de como classificar as disciplinas, os conhecimentos diversos a serem ensinados. Mas então, assim, só para não deixar totalmente de fora, então eu falei um pouquinho sobre a música. Mas vamos lá, vamos falar sobre a álgebra. Então a gente já tinha visto que na resolução, já tínhamos falado sobre a resolução de equações de terceiro e quarto graus, aí já tínhamos falado de Scipione del Ferro, do Tartaglia, do Cardano, do Ferrari, do Bombelli. Então, assim, isto já era algo, foi fantástico aquele momento histórico que é a descoberta, assim, porque até, vamos lá, desde os babilônios já sabia resolver equação de segundo grau, mas as equações de terceiro grau existiam algumas tentativas, e, por exemplo, o Omar Khayyam, que usou hipérboles para tentar resolver equações de terceiro grau, mas ainda sempre com aquela noção oriunda dos gregos de que resolver uma equação significava resolver um problema geométrico. Então, quando a gente fala em resolver equação de segundo grau, a gente fala de completar quadrados. Aí a gente pensa no gnomon, que você tem que pôr um pedacinho lá e fazer, você tem que interpretar daquela maneira quando você está fazendo a conta de uma equação de segundo grau. Mas as equações de terceiro e quarto grau, elas começaram a aparecer problemas que envolviam essas equações naquele tempo, e tinha toda a questão das competições, dos desafios
matemáticos que se faziam na época, que levavam as pessoas ou à fama ou à desgraça, né? Então, quer dizer, o Tartaglia ganhou fama naquele tempo por causa das competições matemáticas, por causa dessas competições que envolviam resolução de equações de terceiro grau. Mas hoje nós vamos falar mais sobre avanços conceituais e de notação, para a gente perceber como é que a coisa foi evoluindo. Então deixa eu dar o primeiro passo. Então, vou falar de um cara chamado Nicolas Chouquet, que esse ainda viveu totalmente no século XV, e aí ele escreveu um livro em francês, Tripartie en la science des nombres. E aí lá aparece pela primeira vez algumas abreviações, como P de plus e M de minus, e aí ele tem também uma expressão para raiz quadrada. Lá nesse livro ele também faz regras expoentes, aquela coisa de que você conserva a base, soma expoente, isso aí já tinha, mas ainda ele tinha problemas com relação a escrever os expoentes, assim, os expoentes não estavam ainda totalmente caracterizado na época, então a notação era bem chatinha. Bom, aliás, como todos esses livros que eu vou apresentar, a anotação era chata. Uma das vantagens é que esse livro é escrito em francês, na língua vernácula, então ela teve um maior alcance do que se fosse escrito em latim. Então, sempre a gente tem que pensar que, de novo, quando você era considerado, para você escrever para o mundo culto, o acadêmico, o mundo da universidade, o latim era a língua franca, era a língua obrigatória de você escrever. Mas, quando você escrevia na língua vernácula, você atingia mais gente. Então, inclusive, alguns livros desses aqui se tornaram livros didáticos, usados para o ensino. Que se expandiu também o sistema educacional. Então, vamos lá. Peraí. Opa, sumiu. Voltou? Voltou. O próximo cara que vou falar, eu já tinha falado sobre ele, que é o Luca Pacioli. E ele escreveu em italiano, em 1494, o Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità. Então, também ele usa o P e o M, né, para più e meno, e ele usa também o igual como AE, uma abreviação de equalis do latim. E ele também começa a questão de como é que você representa uma equação. Então, ele usa, por exemplo, cosa para dizer a variável, o censo para dizer o quadrado da variável, o cubo para dizer o cubo da variável. Então, num certo sentido, ele começa a tentar codificar essa coisa. Mas, mesmo assim, é um negócio que foge da nossa compreensão hoje, tentar ler e tentar resolver equações usando essa nomenclatura. Uma coisa que eu acho que é interessante ainda falar, que mesmo o Luca Pacioli, mesmo o Cardano, ele oferecia soluções, mas ainda tinha aquela filosofia de que você está resolvendo um problema algébrico, você pode fazer da seguinte forma, pode apresentar um exemplo que seja paradigmático, um exemplo que seja, na verdade, com números, né, mas que, se você trocar os números, continua sendo a mesma resolução. Então, ao invés de ter uma notação abstrata geral, esses autores preferiam, então, resolver uma equação concreta e apresentar o método de resolução da equação a partir daquele exemplo e que, num certo sentido, servia para todos os exemplos. Então, é uma forma diferente de pensarmos. Hoje, isso seria completamente rechaçado em qualquer círculo matemático. Quer dizer, às vezes, é que assim,
talvez isso é uma coisa que vale a pena discutirmos melhor. Por exemplo, o que é o exemplo numérico? Até onde o exemplo numérico ele é abstrato o suficiente e até não, onde não. Porque, por exemplo, você pode fazer coisas com exemplos e isso não significar nada, que é diferente do que eles faziam. Eles faziam a coisa com um exemplo que era uma metodologia, então ele apresentava metodologia com aqueles números específicos, mas que de novo, se você trocasse os números, então não tinha uma simbologia para as variáveis ou para os parâmetros, que vai aparecer só em Vieto. Mas, num certo sentido, o que eles faziam em termos de exemplo numérico servia para todas as possibilidades. Eu fico pensando na escola hoje, né? Assim, que vocês, quem é da licenciatura aqui? A Samara, a Lívia, eu acho que são as duas únicas que estão na licenciatura. Acho que sim. E então é uma questão interessante de quando você pensar, por exemplo, principalmente álgebra. A álgebra eu acho que é o ponto interessante de pensar, porque geometria, ela em si já é uma ciência que desde os gregos já tinha o seu nível de generalidade. Você não punha números para resolver os problemas com figuras grego. Então, as propriedades eram propriedade da figura, não importa o tamanho dela, não importa as medidas específicas de cada um dos lados do triângulo, o raio do círculo. Quer dizer, você faz uma figura e você mostra aqui, por exemplo, a tangente de um círculo é sempre perpendicular ao raio, não importa qual circunferência, qual o raio da circunferência, isso vai valer sempre. Então, a geometria, ela é, por si só, uma disciplina que já induz a abstração pela abstração. Enquanto a álgebra, ela tem dois passos. Você pode entender um processo de fabricação de soluções, de resolução de equações de primeiro grau, de segundo grau, sem, por exemplo, como que é feito hoje em dia na escola? Você dá uma fórmula e aí o cara põe números lá. Mas, na verdade, poderia ser mais útil, nesse sentido, você pegar uma solução e aí entender, aqui não parece um trinômio quadrado perfeito, então o que falta? Se eu somar e subtrair isso, aqui vira um quadrado. E aí você tem outro pedaço, que aí que já vai dar o delta ali. Então, se ele fizer isso com qualquer uma, sempre vai ser daquele jeito. Então, você deu um algoritmo para resolver e que, num certo sentido, ele pode ser expresso através de exemplos paradigmáticos. Você dá um exemplo, você mostra o que tem que fazer, próximo exemplo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que os números são diferentes. Então, eu fico a pensar, talvez, não sei se vocês já pensaram sobre isso, Samara e Lívia, sobre esse tipo de... Qual approach? Por exemplo, vamos falar de equação de segundo grau, assim, oitava série, nono ano. O que seria mais legal? Vou até, por enquanto, assim, só para ouvir alguns de vocês. Uma pergunta interessante. Pode falar, Samara. Não bem nesse sentido, mas tipo, na trabalho de metodologia, a gente está analisando as coisas de matemática para ver como que a gente iria abordar. Tipo, no sentido de querer tornar interessante e tornar entendível o conteúdo. Então, essa parte de pensar em como abordar os problemas, para nós da licenciatura, acredito que a Lívia vai concordar comigo, acho que ela já fez metodologia. Então, é uma coisa que está sempre presente, os professores vivem questionando a gente disso. Então, realmente, vários assuntos que eu e a Lívia também, né, somos professoras no Gauss, né? Então, vários conteúdos a gente tenta, assim, às vezes a gente sabe os desfalques que tem,
na educação e a gente quer tentar corrigir alguma coisinha, ajudar alguma coisinha. Então a gente pega um conteúdo que a gente sabe que eles têm dificuldade e tenta pensar como que a gente pode abordar esses conteúdos. Então a gente tá sempre pensando nisso e justamente em metodologia agora. A gente faz toda a história de um conteúdo. Eu e o meu colega, a gente está fazendo de matrizes e determinantes. Então, a gente pega toda a história disso, de como surgiu essa estrutura, como surgiram as nomenclaturas, e faz parte do trabalho tentar propor atividade ou o modo de abordar como se fosse fazer um plano de aula para esse conteúdo. Que é coisa que a gente normalmente não para e pensa. A gente vai meio que no automático, que é o que é feito, né? Com determinante, vocês vão falar que isso é um volume, que é uma... Eu não sei, a gente tá pesquisando ainda. Porque eu acho que é mais natural para determinante introduzi-lo como um volume ou como uma área com sinal. Na verdade, o sinal aparece por causa da orientação dos eixos, então, tanto no R2 quanto no R3. Mas ele é basicamente um volume, uma expressão de um volume, e aí você vai dar o sinal de acordo com, por exemplo, do paralelepípedo, se esse paralelepípedo ele está na mesma orientação, está na orientação contrária dos eixos coordenados. Então, é uma das formas. Então, na verdade, o determinante, eu acho que ele teria que vir na hora que você estivesse falando sobre geometria analítica. Eu acho que aí, mesmo que o cara nunca tivesse visto matriz e determinante, iria aparecer na geometria analítica e iria aparecer, então a matriz apareceria como uma forma de você organizar as coordenadas, né? E o determinante apareceria como... Aí dá para fazer coisas interessantes, só uma dica. Mas eu queria voltar à questão da equação de segundo grau. Gostaria que a Lívia também falasse. É que a gente tá na cabeça com um tema, daí parece que... Eu ia acabar falando sobre isso também, sobre especificamente esse trabalho também, que fez eu pensar mais, assim, as coisas, como apresentar. Eu ainda não sei como eu apresentaria a equação de segundo grau, mas eu acho que linka um pouco com a outra aula, porque o meu tema, né, quando eu fiz esse trabalho, foi números complexos. E quando o professor falou, eu sabia muito bem, assim, quando o professor falou que normalmente, e inclusive foi uma coisa que eu coloquei no meu trabalho, os professores apresentam, né, por causa da resolução, como se fosse uma equação de segundo grau, né? Coloca lá a raiz quadrada, não sei o quê. E quando eu fiz o trabalho, eu vi que não era dessa forma. Então, eu achei bem curioso, assim, e é bem complicado, assim, a gente achar... Eu estou ministrando trigonometria no Gauss, e o professor também falou agora da questão de ser primeiro desenvolvida no ciclo, e depois... E isso foi uma coisa que eu fiquei muito tempo pensando qual a ordem, enfim. Inclusive, o professor sempre recomenda aquele Fundamentos da Matemática Elementar, né? Daí eu fui atrás dele e ele faz ao contrário. Ele coloca os triângulos lá no final. Ele coloca o triângulo, o retângulo né, a trigonometria num triângulo qualquer no final da apresentação. E na hora que eu vi ele, eu achei um pouco estranho, assim, né? Porque eu também estou acostumada com colocar primeiro no triângulo. Eu acho que isso acaba sendo mais, para mim, assim, eu acho que realmente é mais fácil, né? Mas esse livro que o senhor sempre recomenda, inclusive, ele faz essa alteração. Ele coloca os triângulos lá no final, talvez por essa questão histórica mesmo, né? Mas é muito complicado, assim, tem várias pesquisas, né? Eu tava olhando, qual que é a ordem melhor de se fazer as coisas para que fique mais compreensível para o aluno, né? Mas, assim, não sei como que eu apresentaria, ainda não... você vê que é muito minucioso, né? Cada um dos... Então, por exemplo, Samara falou de matriz, daí você vai dar uma matriz de trigonometria, você tem que destrinchar, até saber qual conteúdo, como colocar. Então, ainda não tive tempo de ver certinho como eu faria de segundo grau. Posso falar? Assim, eu que estava com o microfone, pode falar. Okay. Eu queria comentar também, porque eu também já dei aula no Gauss, eu já tive essa experiência. Por mais que eu seja bacharelado, já me aventurei em bastante coisa. E é muito engraçado, como na hora de pegar e explicar algum conteúdo. Eu já passei, tanto é que quando eu comecei a dar, eu comecei na metade do ano, então eu já comecei entrando com a equação de segundo grau.
E foi um treco muito estranho, porque tu acaba se perdendo um pouco de, ok, como é que eu passo isso? E é sempre legal dar um intuito, tentar, tipo, trazer o aluno para ele também não só se perder, tipo, não dar só a parte abstrata, a parte formal da coisa, porque senão o aluno viaja e pronto, perdeu ele. Até o final do semestre ele tá morto. E daí é engraçado, porque tipo, sempre tenta dar uma puxadinha em alguma coisa real, dar aqueles exemplos meio que tu não gosta tanto de dar, mas tipo, beleza, eu quero, sei lá, encontrar que eu tenho um número aqui, eu quero pegar e multiplicar pelo mesmo número. E daí eu quero encontrar, tipo, isso daqui é uma área ou algo assim, fazer algum exemplo prático mesmo para ele estar entendendo. E geralmente era algo que pelo menos eu tentava fazer assim, trazer alguma coisa para o cotidiano, alguma coisa que a pessoa conseguisse enxergar o que está acontecendo, por mais que não fosse às vezes o melhor exemplo do mundo. Mas também é engraçado porque também, mas ainda no ensino básico, quando tu tá trabalhando, tipo, no pré-vestibular da vida, que é no caso do Gauss, tu acaba se deparando com um problema também de tempo, né? Porque, tu tem que pegar e passar uma vastidão de conteúdo, e se tu pegar e cada um deles pegar e dar muito minuciosamente, tu não dá conta, sabe? Não dá conta de chegar nem na metade. Experiência própria, experiência de quem sofreu um pouquinho pra conseguir equilibrar os dois pratos, sabe? Então, mas é algo bem. Tem, tipo, equação do segundo grau mesmo, que é algo um pouquinho mais tranquilo, não é tão de outro mundo, tipo, não tô trabalhando, tipo, divisão de polinômios, que é uma coisa que tu olha e fala, tá, como é que eu tento trazer isso de uma maneira mais amigável para o aluno. Mas mesmo assim já dá um trabalhinho, sabe? Tu acaba demandando um bom tempo pensando em alguma forma do aluno conseguir estar olhando para aquilo e também estar olhando com bons olhos, né? Porque tu pode tentar passar a parte abstrata, mas de forma mais linda e maravilhosa do mundo, mas se não tem interesse, só tá ele não vai estar adiantando, sabe? Então, acho que era isso que eu queria comentar sobre. Obrigado, Thiago. Ninguém mais, Luiz, os Luizes. Ok. Não, já que você falou Pode aí falar, dos Luiz. Luizes. Não, professor, só essas coisas aí de exemplo. Isso me lembrou eu no meu primeiro semestrinho lá com o senhor, era um jovem que não sabia muitas coisas. E aí eu, na minha primeira prova de introdução ao cálculo, assim, eu entendia da escola que, sei lá, o professor sabe, então ele sabe dar um exemplo para mostrar que ele sabe. Aí eu, na prova de introdução ao cálculo, numa demonstração, eu usei um exemplo. Aí eu, e aí, aí eu acho que o Fernando. Aí depois ele comentou sobre esse erro, deu, caramba, olha só que besteira que eu fiz. E aí depois, aí eu aprendi, né, e tal. Eu comecei a andar de bicicleta sem rodinha. E aí, mas é esse negócio da escola de só com exemplo, não sabia muito demonstrar as coisas de fato. E isso eu trouxe para a universidade e também até eu estava escrevendo meu TCC, aí eu estava querendo explicar uma coisa e eu conversando com o meu orientador, aí ele falou: cara, se fosse para escrita para um aluno de ensino médio, isso aqui tava bom, só que no nível superior, talvez não, é que eu coloquei o exemplo meio junto com a teoria assim, sabe? Só para eu acho que ficou didático, só que enfim, não é para o nível de agora. Eu acho que sim, talvez, assim, a minha opinião, acho que o exemplo tem que vir, assim, quando eu falo para meus alunos definir uma coisa, assim, defina a coisa e dá um carrilhão de exemplos. Então, assim, agora, o resultado em si, um resultado matemático, óbvio que precisa de demonstração, mas, por exemplo, assim, estamos falando da resolução da equação de segundo grau. Então, quer dizer, se você ensina então, que na verdade ele é uma coisa imaterial, que não está presente no texto, assim, quando você está olhando o exemplo, você está olhando para uma coisa que é metatexto. O que é o metatexto ali?
é exatamente aquela construção que você tem que fazer. Você tem que somar e subtrair uma coisa de tal forma que aqueles 3 primeiros termos virem um quadrado perfeito. Então, você tem que reconhecer no termo que tem x, que aquilo é 2 vezes alguma coisa, vezes... tem o x ao quadrado primeiro, que é o x, né? Tá lá. Aí aquela 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então o primeiro é o x, então aquilo é 2 vezes o segundo. Então, daí você tira quem que é o segundo cara que você quer que apareça no seu quadrado perfeito. E aí, mas só que aí vai aparecer um terceiro termo que não tem ali. Então, você soma e subtrai. Então, e aí você já encapsula aquele num quadrado perfeito e o resto você passa para o outro lado, que exatamente vai dar o menos delta sobre 4A lá, que aparece. Então, aí você efetivamente extrai a raiz quadrada e termina de fazer a conta, porque aí você tem um quadrado igual ao negócio, que é um número, e aí você vai cair numa equação de primeiro grau. Então, quer dizer, eu também não sei o poder de, assim, se você fizesse isso com números, 2, 3, assim, colocasse números quaisquer e fizesse a conta, falar, você tem que fazer assim. Se isto é suficiente epistemologicamente para o aluno entender que ele sempre vai ter que fazer com desse formato. Por exemplo, a gente que está acostumado com o nível de abstração da matemática moderna, a gente acha que não. Mas, basicamente, o que a gente está vendo é que esses livros da Renascença, a maioria deles funcionava exatamente assim. Então, ele estava mais próximo de um egípcio, digamos assim, em termos de metodologia, do que a gente pensa hoje como matemática. Mas é uma discussão interessante, assim, será que do ponto de vista epistemológico, assim, se você mostra como é que é esse metatexto, assim, dado um texto que você está resolvendo uma equação específica, mas na verdade o que você está ensinando é um metatexto, quer dizer, o que fazer em cada passo, que é o algoritmo que vai resolver a equação. Seria entender que isto pode ser passado para outros textos com o mesmo formato, mas talvez com instâncias diferentes, com números diferentes, ou não. Quer dizer, isso é uma experiência que talvez possa ser testada melhor do que, de repente, pegar uma coisa como a gente faz hoje, com parâmetros abstratos, e aí você dá uma fórmula baseada naqueles parâmetros, o A, B e C, que aparece lá como coeficiente, esse A menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Aí simplesmente, o que ele está falando? Você copia aqui, vê quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, enfia na fórmula e faz uma conta. Isso é a coisa mais sem graça do universo, que ele perdeu exatamente esse processo de criação, do como é que você descobre por que aquela fórmula existe. Então, aquela fórmula existe exatamente se você fizer com A, com B, com C, a hora que você terminar o processo, você vai chegar aqui, X é exatamente aquilo que aparece na fórmula, mas se você faz com números específicos, você não precisa usar a fórmula, porque quando você chegou que X é igual a tal coisa, entendeu? Sem precisar decorar uma fórmula, mas você, na verdade, memorizou um algoritmo. Então, é mais essa questão, a diferença entre os dois modelos de ensinar álgebra. Mas é claro que no nível superior, quando vocês entram lá, fazer Fundamentos 1, Introdução ao Cálculo, a gente já está aqui para meio que tirar a inocência de todos vocês, aluninhos, porque a gente está aqui exatamente para tentar introduzir esse mundo abstrato que está longe da realidade com que vocês têm contato na escola. E esse é o choque cultural que eu falo. Fala, Lívia. Não, professor, são mais, assim, 2 comentários, experiências próprias, assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu me assusto até hoje com o PROV, por mais que já estou na faculdade e tudo, mas, assim, na escola não tinha, entendeu? Não tinha o PROV, não tinha o Demonstre, e eu sempre participei muito de Olimpíada de Matemática. E sempre gostei, assim, né? A OBMAP não tinha tanto. A OBMAP na segunda fase aparecia às vezes, e a OBM uma vez participei. E a minha professora, porque eu lembro muito bem da minha professora falando, nossa, tipo, que sacanagem, a gente não acaba não ensinando a demonstrar, eles evitam colocar no currículo, assim, pra gente ficar demonstrando coisa
né? O jeito que é passado na escola, ensino fundamental, ensino médio, e aí chega numa Olimpíada dessa e você tem que demonstrar as coisas. Então, até hoje eu falo que mostre, eu já fico, meu Deus, será que eu vou conseguir? E uma questão que é da equação do segundo grau é que eu dou monitoria num cursinho, né? E aí, por exemplo, o professor ensinou a equação do segundo grau, sim, ensinou, né, someproduto, e daí o que ele faz, né? O someproduto é melhor usar quando A é 1. Aí ele pegou e falou que ele ensinou ensinou um macete, que seria que daí você divide, né, toda a equação pelo A, só que eu não lembro como que ele apresentou muito bem isso na aula, e daí ele fala, daí você vai fazendo isso, e você vai chegar numa falsa, que ele chama de uma pseudo raiz, né, nas duas pseudos raízes, daí você tem que fazer uma manipulaçãozinha ali, né, no final, para daí realmente chegar nas raízes, porque você dividiu toda a sua equação por A. E, enfim, o jeito que ele acaba não... Eu não lembro na aula certinho, mas o que eu lembro é que ele acabou não explicando muito bem que ele dividiria toda a equação por A, sabe? E porque os alunos, né, estão mais acostumados mesmo com o número ali, e é isso. É desse jeito que faz, é desse jeito que, né? Então tem que... E aí daí um dos exercícios pedia para usar um pouco meio que isso, assim, né? Uma aluna questionou, mas aqui o A não é 1 ou o A é 1, e ele usou o macete, né, na resolução do exercício. E daí eu lembro que mais de um aluno teve essa dúvida, porque eu tive que explicar da onde que vinha esse macete, sabe? O professor só explicou como um macete, tipo assim, você vai, então, a sua raiz vai dar isso, quando A é diferente de 1, e vai dar uma pseudo-raiz, e depois você faz uma manipulaçãozinha aqui. E eu senti que faltou no aluno, sabe? Eu expliquei, porque o jeito que eu auxilio é só digitado, né? O professor faz um vídeo, a primeira aula é um vídeo, o jeito que eu auxilio é só no escrito. E o fato de estar escrito, só escrito, o aluno já conseguiu compreender de onde vinha aquilo, né? Por que tinha esse macete? Não é uma coisa que, vim aqui e tirei do chapéu. Não, tinha um motivo, enfim. Então, eu acho que eu gosto da ideia de tentar mostrar para o aluno, tipo, pode ser qualquer número, enfim, e para mim faz muito mais sentido. Eu acho que eu tenho uma dificuldade que eu gosto muito quando a pessoa explica, pega na mãozinha, e fala também, não só, copia o A, o B, o C aqui, coloca e faz. Daí quando eu normalmente lembro da história da coisa, lembro do procedimento, às vezes eu esqueço como é que, só dá uma data, para mim, eu esqueço. Mas aí, o que aconteceu na data, tudo, aí eu consigo lembrar melhor. Enfim, me empolguei. Desculpa. Tá, Thiago. Uma coisa que eu queria comentar, duas coisas, na verdade. Eu lembro de uma experiência própria, disso de estar dando exemplo e se dá para entender ou não, tipo, seguir o raciocínio. Eu lembro do ensino médio que volta e meia, eu acho que depende muito de como tu dá esses passos da resolução, sabe? Porque só, tipo, resolver sem tu tá dando aquele toquezinho a mais do que tu tá fazendo, tipo, isso daqui a gente tá dividindo por esse valor aqui especificamente. Porque eu lembro que no ensino médio, eu dava pra mim direto de eu pegar, tipo, questões pra resolver, daí, tipo, eu olhava, chegava, resolvia a questão, e no final dela eu falava, nossa, olha que engraçado, a resposta deu exatamente esse número aqui dividido pelo quadrado desse outro número aqui. Será que é uma coincidência ou será que é será que é realmente isso daí que é pra ser? Então, tipo, às vezes só dava conta isso, tipo, não dava conta durante a resolução, só chegava no final e eu olhava, talvez tenha alguma coisa que envolva esses dois carinhas, mas não entendi o que aconteceu direito. E uma experiência minha que, tipo, eu não tenho muita vasta experiência dando aula e tudo mais, foi tipo um aninho que eu dei. Eu consegui pegar 2 turmas nesse meio tempo no Gauss, mas uma coisa que eu fazia, eu dei matemática básica por um bom tempo. Então era muito propriedade de potência, propriedade de muitas coisas. E daí uma coisa que eu fiz, pelo menos que pareceu dar efeito, surgir que o pessoal entender realmente o que estava acontecendo, ok, antes de dar a propriedade da potência, de pegar e colocar o número A elevado a N vezes B elevado a N, vai ser A vezes B elevado a N. Eu pegava e colocava com, tipo, 2 vezes 3, tipo, 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. E daí eu fazia isso, daí eu pegava e colocava, tipo, corzinha diferente pro 2, corzinha diferente pro 3,
abria cada um deles, depois eu pegava, juntava de novo depois, e daí, tipo, ficava com uma cor diferente e dava aquele tchanzinho que o pessoal vê, olha só, esses números aqui estão específicos, sabe? Tipo, tá específico aqui, mas podia ser outra coisa. Tipo, eu dava 1, 2, 3 exemplos, e daí eu falava, ok, pessoal, agora vocês já sacaram o que é pra acontecer aqui, né? E daí dava o exemplo abstrato, o exemplo tipo, com a formulazinha, digamos assim, da propriedade. E não sei, eu vi que isso era bem efetivo, na verdade. Eu espero que realmente tenha sido. E tá que quando tá trabalhando propriedadezinha de matemática básica é fácil, né? Não tem muito segredo. Tipo, quando tu trabalha com equação de segundo grau, daí tu pegar e dar qual os passos para resolver a fórmula de Bhaskara, já é um pouquinho mais complexo, porque daí envolve tipo um completamento de quadrados, que né, não é aquela coisa que, por mais que a gente já tenha salteado aqui, tá todo mundo muito ligado como faz no ensino médio, tipo, é uma coisa que o pessoal olha e fala, o que tá acontecendo aqui? Eu tô completando quadrado. Então, tipo, depende muito do conteúdo e tem que ser tratado com muito carinho, sabe? Depende muito também o nível do pessoal que tu tá lidando com. Mas, enfim, é isso. Ok, só queria, antes da gente voltar à nossa aula, que ainda tem bastante coisa para ver, eu queria falar do Tengan, que é um exemplo interessante aqui no nosso departamento, que ele muitas vezes tem resultados, lá em cálculo 3, principalmente, resultados em várias variáveis, que se você vai escrever explicitamente assim, para qualquer variável, fica uma nhaca. Fica um negócio ruim, porque assim, você tem que usar muitos coeficientes e muitas coisas, muitos somatórios e índice para cá, índice para lá. Então, ele faz um exemplo para n igual a 2, n igual a 3, a dimensão menor, e aí parece aquela coisa, então você faz n igual a 3, ó, dá isso aqui, então você consegue ver qual que é o negócio. Então, num certo sentido, quer dizer, não é uma demonstração, porque a demonstração realmente você teria que pegar na toda a generalidade, virava aquela maçaroca de índice que muitas vezes você acaba não vendo o que está acontecendo, mas, no certo sentido, ele é uma heurística, no sentido assim, ela ajuda você a entender o que tem que fazer no caso mais geral. Então, assim, o Tendan tem bastante exemplos desse tipo que ele faz, assim, de exemplos instrutivos, digamos assim. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que a nossa aula está longe de acabar. Então, falei do Pacioli, já falando... Adam Ries, ele é alemão e ele escreveu um livro chamado Die Cos. O cos é da mesma coisa lá da variável. Então, e esse cos, então, lá nesse livro ele introduz as primeiras vezes o símbolo de mais e de menos. Porque lembra que nos italianos e franceses eles usavam P e M para mais e menos, tanto o francês como italiano. Enquanto aqui foi a primeira vez que apareceu esses símbolos que a gente conhece até hoje. Então, é de origem alemã o símbolo. E o Stiefel, Michael Stiefel, que ele escreveu um livro chamado Aritmética Íntegra. Então, você veja que esse aqui é um livro em alemão, então ele deve ter conseguido uma atenção muito maior, um alcance muito maior da sua obra. O Stiefel já escreveu em latim, mas, por exemplo, nesse livro tem várias inovações, como, por exemplo, a multiplicação por justaposição, as regras dos expoentes, aquela coisa de você fazer o coeficiente da soma, que é Q elevado a M. Deixa eu ir direto aqui. É que eu estou com a caneta... Tá aqui. Eu estava escrevendo com Q elevado a N, isso aqui é Q elevado a M mais N, então conserva a base, soma expoente, então essas coisas aparecem pela primeira vez nesse livro do Stiefel. Ele também foi o primeiro a usar sem parcimônia coeficientes negativos. Então, nesse sentido, por exemplo, é o primeiro lugar onde aparece um método geral para resolver uma equação quadrática como a gente conhece hoje, tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
Porque lembre-se que eu tinha falado que antes você tinha que fazer o ax ao quadrado mais bx igual a c, você tinha que fazer o ax ao quadrado igual a b mais cx, quer dizer, bx mais c, você tinha que fazer o ax ao quadrado mais c igual a bx, então cada uma delas era diferente. Então aqui foi a primeira vez que se resolveu de uma forma geral todas as equações de segundo grau. E também o Stiefel é conhecido por essa relação que ajuda você a calcular os coeficientes binomiais. Então, assim, a coisa mais legal de tudo isso aí que a gente viu que a palavra triângulo de Pascal não faz sentido, porque o Pascal veio depois de todos esses caras. Todo mundo já conhecia esse triângulo que é chamado de triângulo de Pascal. Então, a minha pergunta que fica agora é por que ele é chamado de triângulo de Pascal se os chineses já sabiam o que equivalia? Tem um monte de cara na Idade Média que já sabia que esse triângulo era esse. O Stiefel sabia como calcular os coeficientes binomiais e a gente continua chamando de triângulo de Pascal. Isso é interessante. Ainda eu não consegui descobrir qual a razão de por que a gente chama triângulo de Pascal, se o Pascal é tipo o último na lista assim, de pessoas que falaram dessa coisa. Outro cara interessante é Robert Record. Ele é do país de Gales. Ele escreveu um livro que chama The Whetstone of Wit, que basicamente é a pedra de afiar a inteligência. Então, lá é onde é introduzido o símbolo de igual, só que, na verdade, o símbolo de igual lá era bem comprido, era duas retas paralelas, mas era bem mais comprido. Mas é a primeira vez nesse livro de 1557 que aparece o símbolo de igualdade. Então, veja que mais e menos apareceu na Alemanha, o símbolo de igualdade apareceu nesse livro em inglês. Então, quer dizer, demorou muito tempo para as coisas se juntarem e a gente ter todos os símbolos juntos no mesmo trabalho, porque essas coisas foram independentes e cada um usava de uma forma diferente. O Cardano, a gente já falou do Ars Magna, que é importante por causa das equações de terceiro e quarto graus, mas não é só isso, ele é um livro que tem todo o básico da álgebra, mas também aqui, de novo, ele resolvia grande parte por exemplos paradigmáticos. E também a notação era meio precária aqui. Na verdade, o Cardano veio antes do Record. Eu pus aqui. E, por último, eu vou falar do Rafael Bombelli, que a gente já falou também, l'algebra parte maggiore dell'aritmetica, que ele introduziu a questões de regras de sinais, do mais com menos dá menos, menos com menos dá mais, essas coisas, então estão bem explicados aqui. Então foi a primeira vez que se sistematizou as propriedades de uma operação aritmética. Agora vamos falar do cara mais importante dessa lista toda, que é o François Viette. Então, o François Viette, ele francês, a formação dele, foi advogado. Ele cursou direito e ele trabalhou grande parte da vida dele por uma família de nobres franceses que eram huguenotes, que eram protestantes. Então, deixa eu ver se eu acho. Então, ele serviu a uma família de huguenotes, que a família que é antecessora, que deu origem ao Henri de Navarra, que era eles eram parentes do Henri de Navarra, que era o rei protestante de Navarra, e esse rei, quer dizer, então ele viveu numa época muito tensa na França, que era a época que era governada. Então, a rainha era Catarina de Médicis, agora esqueci o nome do rei, mas o fato eram reis católicos e a fé protestante estava se expandindo na França e
os reformados, que eram, na verdade, eles eram calvinistas, na França, eles eram chamados de huguenotes. E em 1520, na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, existiu um evento muito vergonhoso na história da humanidade, que é a Noite de São Bartolomeu, que foi um massacre que os católicos, quer dizer, não sei, pessoas que eram de fé católica tentaram matar muitos cidadãos franceses em Paris que eram da fé protestante, da fé huguenote. Então, o François Viette, ele mesmo era católico, mas ele sempre agiu como advogado em defesa de pessoas nobres que eram protestantes. E isso podia causar problemas naquela época. E tinha um certo grupo que andava nos corredores do poder, que era a Liga Católica. A Liga Católica, que foi, num certo sentido, responsável pela Noite de São Bartolomeu, e a Liga Católica sempre tentando influenciar diretamente nas políticas públicas do rei da França, para que a Igreja Católica fosse preponderante e que os huguenotes fossem extintos, quer dizer, fosse proibida sistematicamente, ou fossem mortos, ou fossem expulsos da França. E num certo sentido, a solução do problema veio por uma coisa muito improvável. Então, o Henri III de Navarra, ele se converteu ao catolicismo para se casar com a Marguerite de Valois, e aí, que era filha da Catarina de Médicis, e aí ele virou o Henri IV da França, e ele que promoveu, num certo sentido, uma pacificação entre as correntes religiosas na França. Então, o François Viette, muito embora ele seja uma pessoa assim, quer dizer, paralela, quer dizer, a todos esses acontecimentos, ele estava nas cortes, ele serviu a 2 reis, inclusive ele foi importante como um code breaker. Ele era uma pessoa que conseguia decifrar códigos em tempos de guerra, e isso foi importante, e ele ajudou muito o rei Henrique IV da França, que é o Henrique de Navarra, a reinar na guerra, numa das guerras que teve contra exatamente a Liga Católica, e ele conseguiu quebrar códigos que existiam, quer dizer, de mensagens que eram interceptadas. Então, ele era um code breaker natural, quer dizer, ele olhava para o negócio, ele tinha um insight e sabia o que tinha que fazer para quebrar os códigos. E ele escreveu, no final da vida, um livro que basicamente trivializou todas as... Assim, ele mais ou menos dava o caminho das pedras para abrir todos os códigos que existiam até aquela época, assim, essas codificações secretas, né? Mas, voltando, ele escreveu 2 livros importantes, um que é de álgebra, que chama In Arten Analytiken Isagoge, onde tem coisas como, pela primeira vez, ele distingue as incógnitas com os parâmetros. Então, ele designava as incógnitas por vogais e os parâmetros como consoantes. Mas, por exemplo, ele não tinha muito a noção de... Por exemplo, ele poderia ter usado conceitos como, por exemplo, do Stiefel, e ele poderia ter rapidamente chegado à nossa notação moderna, mas por alguns aspectos ele era muito medieval ainda, em termos de pensar. Por exemplo, como que ele mantém, por exemplo, o conceito de homogeneidade. Porque o que é homogeneidade? Quando você tem uma equação, cada termo tem que ter a mesma dimensão. Então, por exemplo, x ao cubo, então ele pensava como um volume, ele pensava geometricamente. Então, quando você tinha ax
A vezes X, então o A tinha aquele coeficiente A, que era o parâmetro, tinha que ter uma dimensão diária, porque A vezes X tem que ter dimensão de volume. E, então, lá, X ao cubo mais AX igual a B, então aquele B que estava do outro lado, ele também tinha que ter dimensão de volume. Então, ele pensava dessa maneira. Então, para manter o conceito de homogeneidade. O conceito de homogeneidade, se vocês olharem aquela aula da Tatiana Roque, sobre o Descartes, vai ver que só na geometria de Descartes que essa necessidade da homogeneidade foi quebrada, porque aí você deixa de pensar os termos como sendo uma entidade física, como sendo um volume ou uma área, e passa a ver apenas como números. Então, as três fases... E aí tinha também outra coisa que é bem diferente do nosso jeito de pensar hoje, são as fases na resolução do problema. Então, por exemplo, tinha a zetética. A zetética é quando você pega o problema, você introduz as variáveis, você introduz os parâmetros e você monta a equação. Então, é a matematização em si do problema. Isso a gente também faz hoje em dia. Aí tem uma segunda parte que eles chamam de porisma. Uma vez que você chegou na equação, você pode aí usar métodos para resolver a equação algébrica e chegar nas soluções. Hoje, qualquer um de nós passaria por exemplo, se estivesse resolvendo um problema que envolvesse uma matematização e chegasse a uma equação, a hora que você resolvesse a equação e chegasse nas raízes, beleza, chegamos na solução e para a gente teria acabado. Mas para ele, não. Para ele tinha uma terceira fase, que é a análise exegética. Então, uma vez que você encontra as soluções da equação, você teria que apresentar uma solução por algum método geométrico para o problema original. Então, você agora sabe qual é a resposta que você quer e você tem que voltar lá no problema e fazer uma construção sintética, uma construção que independa desta parte algébrica. Então, a álgebra serviria como apenas uma ferramenta secundária para você resolver o problema. Uma vez que você usou ela e você achou as soluções, agora você volta no problema e resolve como deveria ser, como uma solução geométrica. Esta é a forma de entender equações do Viette. O Viette foi... A Lívia estava falando de coeficientes e a relação entre coeficientes e raízes. Ele foi o primeiro a fazer isso, mas no caso dele, somente raízes positivas. Hoje a gente chama, na verdade, essas relações de relações de Girard. O Girard, a grande diferença entre o Viette e o Girard é que o Girard já aceitava raízes negativas e raízes imaginárias. Lembra? Então, aquela coisa do Bombelli lá, da raiz imaginária, então já estava presente, assim, então ele não desconsiderava essas soluções. E aí aparecia os coeficientes, igual aqui eu fiz para terceiro grau, só para deixar claro do que a gente está falando, dessas razões que existem, essas relações que existem entre as coeficientes e as raízes. Então, isso aqui é as contribuições do Viette em termos de álgebra, mas ele também desenvolveu resultados em trigonometria. Mas aí a gente vai falar um pouquinho antes de outras pessoas que desenvolveram trigonometria. Então, a trigonometria, como eu falei, ela nasceu lá com Hiparco, ela teve um grande desenvolvimento com Ptolomeu, que foi assim, o auge da trigonometria na antiguidade, e depois ela ficou basicamente restrita ao trabalho dos astrônomos, porque os astrônomos precisavam da trigonometria, porque quando você mede o céu, você mede por um astrolábio, você está medindo as posições dos planetas ou das estrelas por ângulos. Então, você precisa achar uma relação entre ângulos e distâncias. Então, basicamente, esse basicamente é toda o trabalho da trigonometria. Por isso que a trigonometria tem a ver com você achar relações entre as cordas e os arcos correspondentes às cordas. Mas, por exemplo, o Regiomontanus, eu já falei sobre ele no passado, ele escreveu um livro chamado De Triangulis Omnimodes, quer dizer,
sobre triângulos de qualquer jeito. Basicamente, essa é a tradução literal de triângulos omnimodes. E lá ele é o primeiro que faz resolução de triângulos usando conceitos trigonométricos. Por exemplo, lá é a primeira vez que aparece a lei dos senos. Por exemplo, eu não sei se a lei dos cossenos também está lá, mas certamente a lei dos senos está. A lei dos cossenos também é fácil, porque a lei dos cossenos sai quase que do teorema de Pitágoras. Então, num certo sentido, ele de triângulos omnimodes é o primeiro passo nessa direção de transformar trigonometria de uma disciplina que servia para relacionar cordas e arcos para uma disciplina relacionada com ângulos de triângulos. Depois tem um outro cara importante, que é o Georg Joachim Rheticus. Ele foi discípulo de Copérnico. Na verdade, esse cara é interessante por várias razões. O Rheticus, ele viveu na Alemanha. O pai dele foi condenado à morte por acusado de feitiçaria, entre outras coisas. Ele foi e aí ele tinha nascido com um sobrenome, e aí ele teve que trocar de sobrenome após a morte do pai. A família foi forçada a trocar de sobrenome. Aí Rheticus, na verdade, é porque ele veio da região da antiga Rétia, que era uma província romana nos tempos antigos. Então, que é na Áustria, uma região que mais ou menos engloba a Áustria, um pedaço da Suíça e um pedaço do sul da Alemanha. É ali que é a Rétia. Então ele é o Rheticus. E ele foi uma das pessoas que foram, assim, os padrinhos dele, no certo sentido, foi Philippe de Melanchthon, aquele que eu tinha falado que foi o teólogo fundador, assim, da doutrina luterana. Quer dizer, não que o Lutero em si mesmo não fosse um teólogo, mas quem sistematizou a teologia protestante luterana foi o Philippe Melanchthon. E ele foi, no certo sentido, quem apadrinhou o Rheticus para entrar na universidade, para ser professor universitário. Em várias ocasiões, o Melanchthon ajudou o Rheticus, inclusive a encontrar Copérnico, que era católico. Copérnico era polonês, era católico. Rheticus foi apadrinhado pelo, num certo sentido, o chefe, quer dizer, só estava abaixo de Lutero, mas, quer dizer, provavelmente o Lutero morreu e o Melanchthon passou a ser, de certa forma, o chefe da igreja anglicana, e ele também trabalhou com Copérnico, que era católico. Então, assim, para vocês verem a mistura de coisas e como essa mistura de religiões e de posições ideológicas, isso influenciava até no ritmo do trabalho. E com Copérnico, ele publicou tabelas trigonométricas. O Copérnico escreveu o livro De Revolutionibus. Na verdade, o Rheticus ficou apaixonado pelo Copérnico quando ele leu o Comentariolos, que foi um pequeno livro que o Copérnico escreveu antes de escrever De Revolutionibus. Então, e já anunciando do sistema heliocêntrico. Então, o Rheticus foi, no certo sentido, o primeiro grande divulgador da obra de Copérnico. Veja só a ironia. Copérnico católico. Então, a gente muitas vezes pensa que a Igreja Católica ela tinha problemas com o sistema heliocêntrico. Não necessariamente, que na verdade a gente vai ver na hora que a gente estudar o Galileu que a coisa é muito mais ampla e tem implicações muito mais profundas. E o Lutero era contra o Copérnico, contra o sistema heliocêntrico, por causa da leitura literal da Bíblia. Porque ele fala, lá em Josué, fala que o sol parou, não que a terra parou. Então, para ele era óbvio que era o sol que girava em torno da terra e não a terra que girava em torno do sol, não era a terra que se movimentava. Então, assim, quer dizer, a oposição ao sistema heliocêntrico veio muito mais do meio protestante do que do meio católico, nos seus inícios.
Mas o Rheticus, ele escreveu um livro chamado Opus Palatinum de Triângulos, que é onde ele faz toda a sistematização da trigonometria do triângulo retângulo, e ele usa todas as 6 funções trigonométricas. Então, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Então, foi o primeiro que faz essa transposição. E aí, agora, a gente volta ao Viette. O Viette escreveu um livro chamado, aqui é o nome inteiro, Francisci Vietae Universalium Spectionum ad Canonem Mathematicum Liber Singularis. Então, é o livro singular de Francisco Viette das inspeções universais dos cânones matemáticos. Cânone significa das disciplinas matemáticas, digamos assim. Então, por exemplo, lá é a primeira vez que aparecem as fórmulas de prostaférese, essas fórmulas aqui que transformam somas em produtos de cossenos. Então, lá está o primeiro lugar que está isso. Essas fórmulas de cossenos de múltiplos de ângulos, que eu escrevi aqui de uma forma moderna, obviamente ele não escreveu dessa forma, mas basicamente é isso que você, como que você escreve cosseno de nx, seno de nx, e se vocês olharem aqui, por que aparecem esses coeficientes binomiais? Porque se você soma cosseno de nx mais i seno de nx, vai dar e elevado a nx, e aí, então, é uma função exponencial, e é por isso que e elevado a inx é e elevado a ix elevado a n. Então, o e elevado a ix é cosseno de x mais seno de x elevado a n, então aí aparece essa binomial aqui, isso aqui é o coeficiente imaginário, isso aqui é o coeficiente real. Então, é assim que você vê hoje em dia, mas ele fez na força bruta, achou uma fórmula geral para qualquer n dessas somas de ângulos. Inclusive, isso aqui deu vários insights para o Viette de descobrir como é que resolvia equações algébricas fazendo substituições trigonométricas. Então, ele meio que sacava uma equação de terceiro grau, ele olhava assim, isso aqui tem cara de cosseno de 3θ. Então, ele fazia a variável ser um cosseno de θ e aí resolvia usando trigonometria. Mas uma coisa interessante é a fórmula de Viette. A fórmula de Viette é uma fórmula para calcular π. Então, o que ele fez? Ele pegou a fórmula de duplicação de ângulo do seno. Então, seno de x é 2 seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, aí ele continua, pega esse seno de x sobre 2 aqui e usa de novo a mesma fórmula, e fica 2 ao quadrado, seno de x sobre 4, cosseno de x sobre 4, aí já tinha esse cosseno de x sobre 2. No final vai aparecer uma coisa assim, 2an, seno de x sobre 2an, e é introdutório de cossenos. Aí, se você divide por x, fica seno de x sobre x é igual a esse coeficiente aqui, vezes isso. Então, uma coisa que eles já sabiam, que eles não tinham essa notação que eu vou escrever aqui, mas eles sabiam que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x dá 1. Então, no caso x tende a zero, então, na verdade, aqui o limite quando n tende a infinito aqui de seno de x sobre 2an sobre x sobre 2an, veja que esse 2an sobre x é a mesma coisa que escrever o x sobre 2an no denominador, que isso aqui é igual a 1. Então, no limite, só dava esse produtório aqui, que seria um produtório infinito. Quer dizer, obviamente, ainda as questões de convergência ainda não estavam na moda. Então, assim, ele fez uma extrapolação que, a priori, assim, hoje em dia você tem que mostrar que isso aqui é um produtório que converge. Opa! Então, vamos lá. E aí, se você põe... Então, basicamente, seno de x sobre x é igual ao produtório de k igual a 1 até infinito dos cossenos de x sobre 2 elevado a k. Então, se você põe x igual a π sobre 2, o seno é 1. Então, aqui fica 2 sobre π, que é 1 sobre π sobre 2, é igual a cosseno de π sobre 4, vezes cosseno de π sobre 8, cosseno de π sobre 16, que dá esses números. Como é que eu tiro esses números? Bom, cosseno de π sobre 4 todo mundo conhece, né? Mas, por exemplo, se você faz um cosseno de x
ele é igual a 2 cosseno de x sobre 2 ao quadrado menos 1, você tira que o cosseno de x sobre 2 é igual a raiz quadrada de sobre 2 aqui, 1 mais cosseno de x. Então, agora vamos lá. Vamos fazer esse primeiro aqui. Então, vamos dar o cosseno de π sobre 8. Então, vamos fazer essa conta aqui. Fica 1 mais raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4, dividido por 2. Então, aqui vai aparecer um 4 aqui, esse 4 pode pôr para fora. Então, aqui fica 2 mais raiz quadrada de 2, esse aqui está dentro da raiz quadrada, que é exatamente esse termo. Então, o próximo vai ter uma raiz desse cara sobre 2, que eu vou colocar aqui, aí fica fácil de ver que dá esses outros caras aqui. Então, isso aqui é uma fórmula de um produtório infinito para o valor de π. Então, é a primeira vez que se encontra o valor de π usando uma outra expressão diferente. É claro que aqui eu fiz muitas contas que, de novo, são anacrônicas do ponto de vista do Viette, né? Que eu já estou pensando em termos de cálculo, em termos de limite, que não é o caso dele. Mas, então, é isso. Eu gostaria de abrir, se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Alô? Tem alguém ainda comigo? Então, vamos lá. Ninguém quer falar nada? Sim, para encerrar. Então, essa fórmula do Viette, eu acho interessante, quer dizer, existem várias fórmulas para calcular π, algumas que são realmente impressionantes, como, por exemplo, a fórmula do Euler, que tem a ver com a soma dos inversos dos quadrados dos números naturais. E, num certo sentido, eu vejo isso como sendo uma ponte, quer dizer, π, ele é um negócio que aparece quando você divide o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. Ou então você pensa na área do círculo pelo raio ao quadrado. É um negócio que ele é muito de natureza geométrica. E quando vão aparecendo essas novas informações aqui, a gente vai ver que o Newton também tem uma forma de calcular com o binômio de Newton, quando você põe expoentes fracionários, vai aparecer também o π como um exemplo. E aí me leva a pensar assim, essa ponte que existe entre coisas que a priori não deveriam estar unidas. De um lado você tem a geometria, que é uma coisa contínua, do outro lado você tem séries, ou você tem análise, que é um negócio que é muito mais do ponto de vista algébrico, do ponto de vista assim, quer dizer, de um lado você tem números, do outro lado você tem figuras, e essas coisas elas estão relacionadas de formas às vezes inusitadas. Na verdade, o discreto e o contínuo, eu vou falar sobre isso quando a gente fala do Euler, é para mim a coisa mais interessante. Por exemplo, o Euler, quando ele descobriu ou definiu a função zeta, que é a soma do 1 sobre n elevado a um certo número, que aí essa série converge sempre quando esse número, esse expoente é maior do que 1, então isso é uma função. E aí, por outro lado, essa função ela depende de um produtório que envolve todos os números primos. E isto, para mim, é uma das coisas mais mágicas, que de um lado você tem uma série que então depende de metodologias de contínuo, de cálculo, você tem que falar de convergência, você tem que falar de épsilons, de deltas, para você trabalhar com esse negócio. Do outro lado, você tem números primos, que está no mundo da teoria dos números. E uma coisa tem a ver com a outra. Então, essa é a criação da teoria analítica dos números, que é, para mim, a coisa mais improvável do universo. É como se você falasse assim, que você está comendo buchada de bode com todinho. Certo? Uma coisa bem assim, tipo, algo que não tem como misturar e, na verdade, mistura. Tomar um milkshake de cebola. Então, é basicamente isto
está acontecendo. E muitas vezes a matemática ela nos traz essas surpresas de ter coisas que se interrelacionam que a gente acha totalmente improvável que elas poderiam estar relacionadas entre si. Então, esse é uma das maravilhas da matemática, que faz a gente ir atrás exatamente dessas novas pontes, onde pontes talvez não havia, para ampliar nosso espectro de conhecimento a respeito dos objetos matemáticos, usando até ferramentas que muitas vezes não eram pertinentes. Fala, Lívia. Eu ia falar que é uma coisa muito legal, mas é uma coisa que às vezes acaba ferrando com a gente, né? Porque se a gente acha que aquilo lá ia ficar só naquilo lá, depois aquilo lá aparece em outro conteúdo e não entendi direito, mas vai ficar só aqui. Não, vai aparecer depois e tem que entender tudo, e daí tudo está interligado, né? Sim, mas talvez você não entendeu lá naquele contexto, mas talvez quando misturar com o outro, você entenda, porque aí faça talvez até mais sentido. Facilita também em outros momentos, né? Sim. Bom, então é isso, assim, isso é uma das coisas legais. Eu sempre gostaria de que as nossas aulas terminassem, tivessem sempre alguma coisa legal, não fossem só de historinhas, mas fossem de matemática e que nos levassem a pensar sobre a matemática em si. Por enquanto ainda, agora está menos antiga, já estamos entrando na época da resolução de equações, daqui a pouco vamos entrar no cálculo, daqui a pouco vai ficar moderno, e um pouco talvez mais difícil, por exemplo, quando chegarmos no tempo do Euler, assim, no tempo do Gauss, do Riemann, vai ficando mais complicado, porque a matemática vai se sofisticando, mas ao mesmo tempo vai ficando mais próximo da gente, do jeito que a gente entende e que a gente compreende a matemática hoje em dia. Então, eu acho que essa disciplina, além de ser uma coisa assim, tipo, aconteceu isso, depois aconteceu isso, aquela coisa que você vai dormindo, vai ficando com sono de ver esse matemático, depois esse. Não, na verdade, o objetivo dessa disciplina é ver como a matemática é um ser vivo e que ele acaba tendo um comportamento multiforme, ele aparece de várias formas, algumas coisas morrem em determinado momento, depois renascem com uma outra roupagem, e assim as coisas andam, e principalmente aquela coisa de que quem faz a matemática também, eu acho que é importante que eu acho que temos que usar essa disciplina para fazer, desmistificar o quem faz a matemática. A gente pensa assim, a matemática é feita só por caras extremamente brilhantes e que eu não chego nem aos pés, então, quer dizer, eu nunca vou fazer matemática? Não é verdade. Então, quer dizer, matemática é feita também por gente comum, quer dizer, não sei se é tão comum assim, porque o cidadão comum não se preocupa com as coisas que a gente está discutindo, não se preocupa se tem fórmula para equação de quinto grau ou não, a gente se preocupa com isso, mas porque a gente tem um certo treinamento que é diferente, que já é diferenciado, mas, num certo sentido, nenhum de nós aqui é um Gauss, ou um Euler, ou um Einstein, mas a gente pode fazer a nossa parte também, porque a gente tem exatamente esse treinamento. Então, é importante que esse treinamento que a gente tem venha à tona sempre para fazermos discussões interessantes sobre a própria natureza da matemática e a sua relação com o ser humano, quer dizer, o ser humano que faz essa matemática. Então, essas são as coisas que seria o meu objetivo, todas as aulas aqui em História da Matemática, que a gente sempre explicite essas coisas. E se divirta também um monte, né? Porque, na verdade, matemática é diversão. Só para terminar, eu falei daquele Réticos, né, que ajudou Copérnico. Aí eu descobri que tem uma série de ficção científica que apareceu no Sci-Fi, chama Storage 13, acho que é uma, deixa eu ver se é isso mesmo, que ele é uma storage, peraí, deixa eu voltar, rapidinho, Réticos Compass, vai aparecer o nome, Warehouse 13, o nome, que é uma série onde
eles descobrem uma forma de teletransporte que, na verdade, era o objeto que aparece é uma bússola que é atribuída ao Réticos. Então, a bússola do Réticos era um instrumento de teletransporte. Então, o Réticos, ele entrou no imaginário. Tem várias coisas interessantes sobre o Réticos, assim, peças de teatro que o Réticos é personagem, assim. Então, ele é um cara que também ele adentrou na cultura pop. Assim, depois vocês procurem Réticos, vocês vão ver muita coisa interessante sobre ele. Ok? Então deixa eu só